Olá, queridos estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Laboratório de Produção Textual. Hoje é a nossa quinta aula e a gente vai tratar do tema Gêneros Textuais na escola e na universidade. Nesta aula, a gente vai compreender como que os gêneros textuais, os gêneros discursivos, eles vão construir as práticas de leitura, tanto na escola quanto na universidade. A gente vai identificar algumas diferenças entre esses gêneros escolares que vocês já passaram, já trabalharam durante muito tempo, e agora os acadêmicos, né? A gente vai pensar em letramento, multiletramento, e a gente vai entender como que esses gêneros eles são instrumentos de aprendizagem, participação e autoria dentro desses ambientes. E aí a gente inicia mais uma vez com a pergunta: por que falar de gêneros textuais, né? Por que estudá-los, né? Retomando o que a gente viu na aula anterior, toda atividade humana vai acontecer por meio de gêneros e textos. Esses gêneros, eles são formas socialmente estabilizadas de ação e atendem a finalidades e a contextos e objetivos específicos, né? E aí na escola e na universidade não é diferente. Os gêneros, eles vão mediar a aprendizagem do aluno, a participação social, a produção de conhecimento e também a avaliação. Bom, a universidade, ela dá continuidade, então, ao letramento escolar, mas ela vai exigir novas práticas, né? E agora mais complexas. Os estudantes, eles precisam dominar gêneros específicos. Então, por exemplo, resumo, resenha, um seminário, um fichamento, um artigo acadêmico. Isso porque a entrada da universidade implica também adentrar a um ambiente com práticas próprias. E essas práticas, lembrem-se, são mediadas pelos gêneros. Na escola, vocês já viram que algumas práticas, né, foram resumo escolar, resposta discursiva para alguma questão, para provas, a redação, inclusive a redação do vestibular, por exemplo, e pequenos relatórios. Na escola, isso ensina, né, escrever esses gêneros ensina o aluno a organizar ideias, a manter o mesmo tema, né, manter o assunto no mesmo tema, selecionar informações para cumprir determinados objetivos e adequar-se a uma proposta, né? Nesse sentido, a escrita ela é uma aprendizagem progressiva. A gente vai aprendendo a melhorar o texto. E lembre-se, isso não é um dom, né? Isso é uma atividade que a gente vai aprendendo e aperfeiçoando. Bom, isso vai mudar, né, com os gêneros que a gente vai entrar em contato na universidade. Por quê? A universidade ela vai ampliar essas exigências de escrita, né? Ela vai mudar as finalidades e é normal que os estudantes comecem a sentir alguns estranhamentos, alguma dificuldade com esse novo tipo de interação entre gêneros, né? Isso é o efeito, né, dessa mudança de gênero. Ela não se trata de uma incapacidade de nenhum aluno, é apenas uma adaptação a esses novos gêneros. Bom, na universidade, por que a gente escreve por meio desses gêneros, né? A gente escreve para analisar, para argumentar e também para dialogar com outros autores. Nem sempre a gente tem a oportunidade de encontrar autores que a gente gostaria de discutir, ou apresentar seminários em que a gente tem um momento ali para interlocução com outras pessoas. Na universidade, na ciência, é comum que a interlocução com outros autores seja por gêneros escritos, né? E aí, essa escrita acadêmica, ela não é espontânea. Ela é planejada, ela é controlada, ela é um processo de escrita, reescrita, reorganização. Ela não é um objeto que se faz uma vez e se dá por finalizado.
quais são, então, os gêneros que mais a gente costuma trabalhar na universidade? São eles o resumo acadêmico, a resenha, o artigo, um projeto de pesquisa, um relatório acadêmico. Tudo isso compõe as diferentes formas de escrever na universidade. Esses gêneros, especificamente, eles organizam a produção do saber, eles colocam lá mais um tijolinho na ponte do conhecimento, eles regulam formas de argumentar, eles constroem posições discursivas e eles criam cenários de avaliação, né? Então, permite que o aluno seja avaliado, ele mesmo se autoavalie, ele submeta, por exemplo, um artigo, uma resenha, um ensaio a uma revista para ser avaliado, tá? A leitura também na universidade, ela também é mediada pelo gênero, né? Por quê? A leitura de textos acadêmicos, ela vai exigir do aluno o reconhecimento do gênero. Então, eu não vou ler um fichamento da mesma forma que eu leio um artigo. Eu não vou ler uma resenha da mesma forma que eu leio um resumo ou qualquer outro texto. Eu vou identificar ali os objetivos de produção desse texto. Eu vou compreender a organização geral, né? Então, onde está o começo, o desenvolvimento, as conclusões. E aí, nesse sentido, a leitura acadêmica, por ela ter toda essa estrutura específica, ela vai ser diferente de uma leitura do cotidiano, de leitura que a gente faz no dia a dia, em textos na internet, em textos que a gente vê na rua, sinais, outdoors. Ela vai ter suas especificidades. Por exemplo, tente pensar em 2 textos, né, 2 gêneros que vocês produziram, né, lá na escola, antes, e um até o momento na universidade. Vocês conseguem me dizer, assim, pensar para refletir a que gênero cada um pertence, né? Qual foi a finalidade de cada um, como que eles se organizavam, né? Quais as partes, extensão, linguagem. E também, que tipo de leitor cada texto pressupunha? O que vocês acham nessas 2 produções que vocês fizeram? Para a gente ter um avanço na discussão, eu trouxe aqui 2 exemplos que são bastante conhecidos na escola e na universidade. O primeiro é uma folha de redação bastante conhecida no vestibular, né, como um gênero discursivo do vestibular. E ela tem aqui as suas especificidades, né? Ela tem critérios que devem seguir, né? Por exemplo, o tema. O aluno, nesse caso, tem que fazer uma discussão alinhado ao tema proposto para essa redação. No caso de um vestibular, por exemplo, alinhado ao tema que a banca forneceu na prova do vestibular. O leitor pressuposto aqui é especificamente a banca que vai fazer a correção, né? Então, ali toma-se o cuidado de cumprir com os critérios, porque há uma nota importante que vai ser atribuída ali, né? Por outro lado, né, ao lado, a gente tem um formato, né, de gênero de artigo científico, né, submetido provavelmente a uma revista, né, num template de uma revista. Nesse caso, o gênero ele é mais controlado no sentido de que a gente tem ali uma estrutura a ser seguida com uma extensão maior, né? A gente tem ali algumas regularidades que a gente segue no meio científico, que é propor algo com base no que já foi feito, explicar para o leitor o estado da arte desse tema. Geralmente é um tema que é proposto por nós, enquanto autores, em comum, às vezes, com o orientador de TCC ou com o orientador de mestrado, de doutorado.
são temas de comum acordo entre esses pares e que são submetidos, por exemplo, a uma revista. Então, o leitor desse texto é o público dessa revista que vai circular, ainda assim no ambiente científico, se for para uma revista científica, também tem como destinatário o parecerista da revista, porque as revistas, quando a gente submete um trabalho, elas podem aceitar ou não de acordo com os pareceres dessas pessoas que emitem esses pareceres, que vão avaliar o nosso trabalho. E elas avaliam o nosso trabalho como? Por meio do gênero acadêmico, de artigo, pode ser também uma resenha, pode ser um ensaio. Mas percebam que, de novo, a gente está falando que as coisas acontecem por meio de gênero. Então, o meu trabalho, a minha dedicação ao trabalho vai ser avaliada também por meio de um gênero. Nesse caso, o gênero acadêmico. E ele é mais complexo que uma redação, né? Justamente porque ele tem uma extensão maior, ele tem exigências maiores, ele precisa de uma contextualização maior, ele precisa seguir um rigor científico também, né? Que inclui vários elementos. Então, a gente nota aqui as especificidades desse tema. Proponho outra reflexão para a gente aqui. Reflita sobre o seu lugar como escritor dentro da universidade agora, especificamente, né? Que tipo de posicionamento a escrita acadêmica exige? Por exemplo, a gente tem um posicionamento perante o tema que a gente vai escrever. Quase sempre a gente tem que escrever com base em uma hipótese de trabalho. A gente vai escrever também de acordo com regras desse ambiente. Então, por exemplo, a gente escreve de acordo com as normas da ABNT, da APA, ou de normas específicas da revista ou de outro ambiente que a gente vai submeter o nosso trabalho, ou da própria universidade, né? Então, a gente tem regras a serem cumpridas de forma mais exigente. O que muda na relação com o conhecimento? Né? O que você tem ali de relação com o que já foi construído e com o que você está colocando para o mundo por meio desse gênero? Aqui, a gente pode pensar que, diferente de uma redação que tinha ali um objetivo mais próximo mesmo de uma avaliação, né? O gênero acadêmico, ele permite que a gente faça parte, que a gente contribua diretamente para a construção do conhecimento. Porque a partir do momento que a gente vai construir um texto, um artigo, por exemplo, e vai colocá-lo a circular, ele não é mais só uma atividade para o professor avaliar. Ele vai ser a minha contribuição para esse mundo do conhecimento. Percebam a importância do gênero? E aí, quais as responsabilidades o escritor acadêmico tem, né? Quais ele assume? Primeiro, né, questões éticas, morais, em respeito à ciência, por exemplo, são bastante importantes, né? Ele assume uma responsabilidade de atribuir aos outros autores o que eles fizeram, por meio de citações diretas, indiretas. Como o gênero orienta o que pode e o que não pode ser dito, né? Também. Então, por exemplo, mesmo o artigo científico, por mais que a gente tenha aqui citado muitas coisas que podem ser feitas, né, com ele, a gente tem algumas limitações, entre elas o tamanho. Então, o que a gente consegue dizer num artigo, apesar de ser mais coisas do que a gente escreveria em uma redação, a gente tem uma limitação maior do que se a gente escrever uma dissertação de mestrado, ou, mais ainda, do que uma tese de doutorado. Então, o gênero, ele vai orientar ali o que pode e o que não pode ser dito, também na esfera do modo como isso pode ser dito. Então, por exemplo, é comum que na ciência a gente tenda a
há um efeito de objetividade, né? É claro que a gente não pode desconsiderar que há um movimento de pesquisadores que vem trabalhando com uma escrita mais, por exemplo, em primeira pessoa, colocando ali o sujeito no texto, mas é muito comum, mesmo assim, que os textos científicos, né, na academia, eles sejam propensos a serem trabalhados com uma forma de efeito de sentido de neutralidade, tá? Então, tudo isso vai trazendo para reflexão a produção desses determinados tipos de texto. Bom, e aí para sintetizar, né, trago algumas observações. A escrita, então, portanto, ela é uma prática social, como a gente viu bastante na aula passada, mas também institucional, né, como a gente está reforçando agora, da escola, da universidade. E esses dois lugares, eles mobilizam gêneros distintos. Então, para cada um, a gente tem as suas especificidades. Esses gêneros, eles orientam a leitura, a escrita, a avaliação, né? E a gente tem também a escrita acadêmica como um processo de aprendizagem, né? Então, o aluno ele pode escrever um fichamento para entender um livro, ele pode escrever um resumo para entender e depois conseguir estudar para determinado tema. E assim, a gente entende as particularidades dos gêneros, especialmente na universidade. Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Muito obrigada!